Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? E o grito da pantera. Eu já falei aqui no Nerd Show de algumas reportagens brasileiras que são inacreditáveis e que, se tratando de Brasil, é claro que teria material suficiente para fazer uma segunda parte, né? Então, como vocês pediram muito, falaram assim, Renato, faz, e me mandaram cartinha e veio na caixa postal e tudo mais, aqui vai a parte 2 das reportagens mais inacreditáveis da TV brasileira. Então, vambora! Hoje em dia, jogar videogame pode ser visto como uma possível profissão, como se fosse um novo sonho de ser jogador de futebol na nossa época, né? Agora é ser pro player em algum tipo de jogo online. Se eu fosse só player, já tava bom, né? O pro nem precisa. Se eu conseguisse jogar, já tava bom. Mas no começo dos anos 2000, jogar videogame era coisa que só podia ser feito por criança e não tinha nenhuma cobertura da mídia. É justamente por isso que essa reportagem exibida em 1998 foge tanto do convencional, que ela mostra uma locadora de jogos e um funcionário explicando alguns jogos em televisão aberta, na Globo. Imagina isso nessa época. Olha, a última novidade que saiu foi o Zelda 64. É o jogo mais esperado da história dos videogames, ficou cerca de 2 anos de atraso de jogo. É meio complicado, é um jogo de RPG, você tem que entender o inglês. Aí eles vão sair ao decorrer do jogo, as pessoas vão explicando os personagens pra você o jogo. Pegue tal coisa em tal lugar, traga pra mim pra conseguir uma peça pra tal negócio. É um jogo de batalha aberto. É bom por esse motivo, então a criançada consegue jogar. Então, é uma ótima opção de jogo. Que coisa mais linda! O cara fala o enredo todo de Zelda Ocarina of Time em rede nacional. Quem conhecia o jogo e viu isso aqui ao vivo na hora que passou, deve ter ficado de cara, né? Enquanto seus pais deviam estar pensando assim, nossa senhora, que hora você vai passar uma matéria importante sobre o Collor regaçar com a nossa poupança? Eu só quero $1 milhão. Talvez você nunca tenha reparado, né? Mas no Brasil não tem uma cultura muito forte na divulgação de jogos através da televisão, como acontece nos Estados Unidos e principalmente no Japão, por exemplo. Então qualquer coisa que envolvia jogos já chamava a nossa atenção. O que? Falaram jogos? Ah, não, vou assistir então. E é porque é mesmo. Ainda mais nessa reportagem que, além do Zelda, fala do 007, Aladdin, Killer Instinct, Donkey Kong, só os clássicos, né? Inclusive, obrigado, gente, vou ali jogar, deu uma vontade lá, tchau. Tchau. Tem uma hora que a repórter pergunta sobre as meninas nos jogos e o vendedor já fala que elas não jogam tão bem assim. E as meninas são feras também, não? Nada contra, mas são menos, né? Uma menina jogou tal jogo e o menino jogou o mesmo jogo, normalmente o menino chega mais longe. Que audácia! Aí as editoras viciadas nos jogos aí, concorda, editoras? Com essa fala aí? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Pra você ter uma ideia, a Bárbara sabe onde tá cada vidinha do Mario 3. Ela fala assim, tá aqui, ó, tá aqui, vai passando aqui. Jogar, ela joga? Não joga. Ela fingiu que jogava Me Conquistar pra falar assim, ah, não, eu jogo e tal. Eu, nossa, é o amor da minha vida e tal, mas não joga não. E naquela época era engraçado como que os videogames eram praticamente uma coisa exclusiva de menino, né? O que vem mudando aí com um monte de streamer feminina que tá aparecendo. De tempos em tempos, o Brasil inteiro fica chocado com algum tipo de tragédia. E em 2008, o caso que parou o país foi o sequestro da jovem Eloá Cristina, feito pelo ex dela, o Lindenberg Alves. Você lembra? Deste ponto aqui, é possível avistar apenas a janela onde, neste momento, o rapaz se encontra com as duas adolescentes, uma delas é ex-namorada dele, e as duas garotas têm 15 anos. O rapaz de 22 anos, inconformado com o fim do namoro, invadiu o apartamento da ex-namorada armado no início da tarde de ontem. O caso ficou muito conhecido por vários motivos. Porque ela tinha só 15 anos de idade, o cárcere privado que ela ficou foi o mais longo da história do país, e o jeito que a polícia e a mídia trataram o caso ficou famoso no mundo inteiro, né? Como exemplo do que não se deve fazer em casos de sequestros. O Lindenberg manteve a Eloá e uma amiga
dela, a Nayara, presas dentro do apartamento enquanto a polícia realizava as negociações. E mesmo depois que eles conseguiram convencer o cara a liberar a Nayara, a polícia permitiu que ela voltasse para dentro do cativeiro, uma coisa que nunca aconteceu em nenhum outro lugar do planeta, né? A grande mídia passou a seguir o caso o mais perto possível. Não tinha outro assunto na televisão, e tudo ao vivo. E é aí que entram as outras grandes críticas, né? Principalmente pro programa A Tarde é Sua, comandado pela Sônia Abrão. Em um determinado momento, a equipe do programa começa a conversar ao vivo com o sequestrador por telefone. Agora, querido, por que você tomou essa atitude? Foi desespero, ciúmes, o que foi? Desespero. Se tivesse desesperado, eu dar um tiro na minha cara e já era. Não, mas não faz isso. O que você está pensando nesse momento? A que hora você pretende... Tô morto, velho. Tô sem sentimento nenhum. Tô frio pra cá. Não, mas fica tranquilo. Procura, eu sei que é difícil, mas procura se acalmar. A Eloá tá com você, tá tranquila. Como é que você tá? Tá bem. Momento... Aí, ela vai falar. Põe ela pra falar com a gente, por favor. Alô? Oi, Eloá. Luiz Guerra, da Sônia Abrão, tudo bem? Quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Abrão, tudo bem com você? Tudo. Querida, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Eu quero almoçar. Você quer almoçar? Tô fraca. Fica tranquila, eu conversei com o Lindenberg, a gente vai conversar de novo. Ele tá te tratando bem? Tá me tratando bem. Então confia nele, passa tranquilidade. Olha, você tá precisando mandar um recado pra sua mãe, alguma coisa? Eu queria saber como ela tá, como meus familiares estão. Minha gente, assim, isso é uma interferência direta com as negociações do sequestrador, né, e a polícia. Fora que ao conversar com ele no telefone, eles impediram que a própria polícia conseguisse entrar em contato, porque estava ocupado, né? E de novo, gente, assim, isso tudo ao vivo. Uma das cenas mais bizarras da TV brasileira. Teve uma hora que a Sônia Abrão chama um especialista que diz que espera que o sequestrador e a vítima se casem no futuro. Gente, foi tudo errado. Boa tarde, viu, doutora Ademar? Prazer tê-la aqui novamente. E com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui pra frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, claro. Eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase momentânea, né? Ele também tem perdido a motivação de viver, porque um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, que é o caso dele. Radicaliza mesmo, né? Depois do desfecho do sequestro, que infelizmente acabou com o sequestrador preso, a Nayara ferida e a Eloá morta, o Ministério Público chegou a mover uma ação contra a Rede TV no valor de 1,5 milhão de reais. Porque, segundo eles, as entrevistas feitas só para gerar audiência atrapalharam no salvamento das vítimas. Agora, sabe aquelas matérias que começam a passar do nada na televisão e você fica pensando assim, mas será que isso aí é sério mesmo? Uma dessas aconteceu em 2009, quando uma penitenciária de Santa Catarina resolveu trocar os cães de guarda, que ajudam na segurança do presídio, por um animal um pouco mais perigoso, os gansos. As aves ficam neste corredor que circula o presídio. Se um preso tentar escapar, o bando grita. Melhor, grasna e alerta os atiradores nas torres de vigilância. Eu sei, parece um pouco de mentira, né? Mas essa matéria explicando sobre essa mudança foi feita e exibida no Bom Dia Brasil. Por mais diferentão que possa parecer, um agente explica que quem alimentava os cachorros eram os próprios presos, e por isso eles estavam criando um laço de amizade e latindo quando o policial chegava perto. Depois de ter visto isso acontecendo em outras cadeias mundo afora, o pessoal da penitenciária de São Pedro de Alcântara decidiu apostar nos gansos. Acontece que esses bichos são tipo uma sirene ambulante. Quando alguma coisa sai da normalidade ou alguém tenta escapar, assim, vai ser impossível passar por eles sem alertar os atiradores que estão de vigia. Outra coisa que quem é do interior sabe é que os gansos não pensam duas vezes antes de atacar e não tem esse de criar lasco, não sei o que, não. É dar comida? Não, o ganso é um bicho do mal. Mas olha só, enquanto essa reportagem pode parecer um pouco estranha, se algum morador do Egito ou da Roma Antiga assistissem, eles iam achar normal, porque eles mesmos já usavam os gansos de guarda há muitos anos atrás. Você sabia disso?
Lembra que eu falei que de tempos em tempos o Brasil para por conta de uma catástrofe? Então, em 1992 foi a vez do massacre do Carandiru, que deixou mais de 100 detentos mortos. Você lembra? O que aconteceu aqui há uma semana deixou marcas difíceis de apagar. Os corredores estão de novo em calma, os presos recolhidos. Mas o que ficou do massacre ainda está muito visível. Nos restos de móveis, roupas e objetos. Nas janelas e nas paredes das celas. No corpo dos presos e na memória dos sobreviventes. Esse episódio foi marcante para todo mundo. Começou a se discutir um pouco mais sobre o sistema carcerário brasileiro e foi uma coisa esfolada pela mídia numa época que as audiências eram super disputadas entre as emissoras. Mas 10 anos depois, em 2002, o Domingo Legal teve uma excelente ideia para espremer um pouquinho mais o incidente e resolveu fazer uma matéria gigantesca levando a Socorro Leite para visitar o presídio. A Socorro Leite era uma mulher que se dizia sensitiva e por causa disso, o Gugu resolveu levar ela até o presídio da tragédia para tentar tirar mais um pouco de conteúdo do massacre, o que foi visto com maus olhos na época, já que estavam usando o Carandiru para gerar entretenimento. A gente tem que ajudar, eu não venho não vou fazer nada com vocês, eu juro. Eu já posso ficar logo lá perto, porque eu já vou abrir meu caminhozinho aqui, posso? Se vocês observassem que aqui, olha, nós temos o antigo... Essa parede é grossa, hein? Não, eu não vou, juro, eu não vou mexer com vocês, não vou não. Às vezes a gente esquece que presidiário tem família, tem mãe, tem filhos, e ver um programa de domingo mostrando uma mulher dizendo que o lugar só tem energia ruim por causa das pessoas que morreram lá, é meio pesado, né? Essa reportagem foi ao ar em 21 de maio de 2002, e a audiência foi quase de 39 pontos em São Paulo, comparados com os 21 pontos da Globo. O Gugu sabia fazer aquela forçadinha que o público gostava, né? Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, né? Mas quem é mais velho aí sabe que algumas décadas atrás a vinda de um cantor internacional pro Brasil era assim, parou todo mundo, faixa na cabeça, batom na bochecha e o escambau. Ou se o Sandy Júnior voltar também acontece a mesma coisa, é o mesmo efeito. É assim mesmo. E em 2002 foi a vez da cantora Mariah Carey dar as caras por aqui, né? Mas aí com essa vinda, o Fantástico resolveu fazer uma das reportagens mais esquisitas da história do programa, que foi levar a Sandy, da dupla Sandy Júnior, para conhecer a Mariah Carey. A desculpa é de que as duas tinham muito em comum e colocaram a Maria para conversar com a Sandy. E aí não dá para saber qual das duas que ficou mais desconfortável. Nice to see you. Nice to see you again. Bem, hoje nós vamos descobrir o que duas estrelas conversam quando elas se encontram antes do show. A mãe dela era cantora de ópera e o meu pai é cantor, né? Então a gente começou também aí seguindo os passos dos nossos... Eu do meu pai e ela da mãe dela. Muito legal. E outra coincidência é que a gente tem 12 anos de carreira também. Igual. Muito legal. So we have a lot in common. Yeah. So we have a lot in common. Yeah. Bom, assim, na verdade dá pra ver assim, é a Mariah, né? Que não parece estar entendendo nada do que tá acontecendo. A gente também não sabe falar o nome dela, então aí tá elas por elas também. A Mariah Carey, que é a esposa do Jim Carrey, não é exatamente famosa por ser a pessoa mais gentil do mundo, né? Mas eu acho que quando ela veio pra cá nessa época, ela tava até que mais calminha. Porque por mais que não seja uma reportagem, mais esquisito do que esse momento do Fantástico é a ida da Mariah no programa da Hebe. Você lembra? Tem ali o anjo, a menina quer dar o anjo. Quer dar o anjo. Ela quer dar um anjo, porque você é o anjo. Olha que paixão, meu Deus. Que lindo, gente. Oh, que bonito isso, né? Emoção que passa. Uau, que emocionante! Estou impressionado! Em que universo seria imaginar a Hebe dando um colazinho e um salto alto pra Mariah Carey? Pra você saber que o Brasil te ama. Cadê o Brasil? Tá aqui. Ó, o Brasil. Ó, o Brasilzinho da Lídia. Agora, outro presente, Mariah. Another present for you, Mariah. Aqui no Brasil, nós temos um rapaz que cria calçados bárbaros. Eu acho que você vai gostar, porque ele é maravilhoso. É o Fernando Pires.
Olha, gostou? Did you like them? You know, I love a high shoe. So Eu adoro um salto alto. And a glass slipper, no less. I love it. E um sapatinho de vidro. Fernando Pires. Que velha safada! Só para aproveitar, eu acho que vale a pena lembrar também de uma visita um pouco mais recente da cantora Taylor Swift em terras tupiniquins, né? A cantora deu um pulo no programa da Eliana. Como ela e a Paula Fernandes têm uma música juntas, a produção achou uma boa ideia colocar as duas para serem entrevistadas. E o resultado, ó, uma bó. Papo de garotas aqui. Não deveria, mas eu faço. Nossa, não deveria usar tanto cotonete. Aonde que você usa cotonete? Mas nada supera o Mais Você dando um boneco do Louro José pra ela. O Louro José e a caixinha de brigadeiros também fizeram sucesso com a cantora. E ela ainda mandou um recado especial pra Ana Maria. Olha a cara da coitada tipo, por que estão me dando esse boneco de borracha, que esse passarinho? Eu nem conheço esse trem. O carnaval no século passado era bem diferente do carnaval hoje em dia. Se bem que hoje em dia nem tá tendo direito, né? Mas vocês me entenderam. E quando eu falo do século passado, não precisa ir longe, não. Nos anos 80, a nudez era uma coisa muito mais comum de se ver. Mas mesmo assim, quando a artista Enoli Lara desfilou pela primeira vez, completamente pelada no carnaval de 89, o assunto ficou ainda mais em alta. Mas antes nudez do que no nosso, né, Bárbara? Fica aí o questionamento. Tanto que a década de 90 pode ser considerada o auge da nudez, da Playboy, das fotos de nu artístico, das vinhetas de duplo sentido e por aí vai. A Enoli também ficou conhecida como a Afrodite Carioca, por ter sido rainha do Flamengo eleita pelo clube. Por isso aparecia de vez em quando na mídia falando de sexo de uma maneira bem assim, explícita, né? Bem aberta, que não era nada comum, principalmente para uma mulher naquela época. Quanto à posição, por exemplo, certas pessoas gostam daquela posição que eu falei, a cavalgada da fêmea, outras preferem a cavalgada do macho, que é como eu gosto. O conteúdo em si não é um problema, mas a reportagem é claramente apelativa, mais para exibir a modelo do que para de fato conversar com ela. Qual outra pessoa você já viu dando uma entrevista nessa posição aí? Sou super agressiva na cama, eu sou muito forte, então, porque eu acho que eu nunca estou sozinha. Nós mulheres nunca estamos sós. Nós somos várias mulheres ao mesmo tempo. E do nada o engraçado é que já corta pra cena de casamento, né? Eu não sei se é uma mensagem, se é um negócio subliminar, não sei. Imagina se a moda pega, né? Como que iam ser os talk shows e os podcasts? Assim, meio Ace Ventura, né? E ó, lembrando que tem a parte 1 desse vídeo, se você não viu, você não perde por perder, tá? Mas se você clicar no link aqui em cima que tá aparecendo, você vai lá ver, certo? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, tem mais 2 vídeos aqui pra você. Eu escolhi esse aqui especialmente pra você e você vai gostar bastante de assistir, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!